Eu gastei quase R$ 800 no tráfego pago do meu primeiro infoproduto e aprendi muita coisa nesse processo. Se você está começando agora com infoprodutos e está pensando ainda se vai ou não investir em tráfego pago, nesse vídeo eu vou te falar o que eu acho sobre isso com base nessa experiência que eu tive e também te mostrar como é que você pode decidir se vai ou não investir em tráfego pago nesse início até fazer as primeiras vendas do seu infoproduto. Bom, falando um pouco de como que foi essa minha experiência dos R$ 800. Eu comecei a estudar o mercado de infoprodutos e não tinha audiência, ainda não tenho, né? E também não tinha experiência nesse mercado. Mas, ao mesmo tempo, eu queria muito atuar, praticar o que eu estava estudando, o que eu estava aprendendo. Então eu decidi criar uma ferramenta. E aí eu tinha duas opções, ou lançar alguém como coprodutor, ou lançar meu próprio produto. Só que como eu não era expert em nada, então eu decidi criar uma ferramenta que não demanda necessariamente uma capacidade técnica, ser especialista em alguma coisa. Então eu criei um agente GPT para vender como ferramenta. Depois de ter tido essa ideia do agente GPT, eu fiz tudo. Eu criei a estrutura dele, eu criei o agente, fiz página de vendas, fiz anúncio, a copy de tudo, é claro. Eu só não fiz a pesquisa de mercado, porque eu me apaixonei pela ideia que eu tive, pela ideia de produto, pelo produto que eu tinha construído. Eu decidi então colocar o preço de R$ 97, já que eu tinha achado o preço muito bom. Já que eu tinha achado o produto muito bom, eu não sabia da existência de nenhum outro concorrente, além do próprio ChatGPT, né? Mas como é um agente, ele é mais especializado. Então eu investi em tráfego, eu decidi deixar rodando por 2 semanas, né? Porque ele tem um pequeno período de ajuste, de teste, o pixel ainda está sendo otimizado, né? Então eu decidi deixar por 2 semanas para dar tempo de performar e ver os resultados acontecendo. Então ficou 2 semanas rodando, investi uma quantia considerável por dia, e no fim desse período eu tinha gastado R$ 800. E grande parte desse valor que eu investi no tráfego eu gastei sendo bocó mesmo. Porque eu me apaixonei pela ideia do produto, não foi pelo problema que eu ia resolver, foi pelo produto que eu achei o máximo com inteligência artificial e não sei o quê. E aí, como eu achei muito foda e imaginei que não tinha nenhum no mercado, eu decidi colocar o preço de R$ 97. Só que existe um conceito chamado valor percebido, que basicamente a gente associar o valor de uma coisa ao que ela é. Então, por exemplo, imagina um curso de R$ 400. Um curso de R$ 400, tu consegue imaginar, tu consegue identificar, provavelmente pensou em vários cursos que custam esse valor. Agora, se a gente pensar em um e-book por R$ 400, tu compraria um e-book? Tu acha normal um e-book por R$ 400? Não é. Então, o valor percebido do e-book é muito menor do que o valor percebido de um curso online. A mesma coisa para um agente GPT, para uma ferramenta. O valor percebido disso não é R$ 97. É menos? Poderia até ser R$ 97 se tivesse várias funcionalidades. Mas na verdade só tinha uma funcionalidade, que era gerar copy de anúncio de alta conversão. Então, ao menos nesse início, não fazia sentido eu colocar um preço de R$ 97. E eu só fui me tocar que eu poderia estar errando no preço depois de passar uma semana. Então, passaram uma semana e eu gastei ali mais de R$ 400, um pouco mais, com um preço de R$ 97. E provavelmente foi por isso que eu não realizei nenhuma venda nesse período. E aí, na metade desse período de 2 semanas, né, ou seja, na segunda semana, eu pensei, pô, eu vou mudar esse preço, eu vou abaixar para R$ 37, para ver se realmente é o preço que está impedindo as pessoas de comprarem, ou se é alguma outra coisa, se o produto que precisa ser melhorado, ou se é a copy da página, o vídeo de vendas, enfim. Então eu tentei fazer esse teste com um produto de R$ 37, o menor valor, investindo a mesma quantidade em tráfego. Acontece que também não vendeu. Mas eu decidi mudar o preço, abaixar para R$ 37 com base na minha cabeça também. Eu mesmo assim não tinha pesquisado nada, não tinha visto nenhum outro produto, pesquisado algum possível concorrente, então eu acabei chutando um preço, achando que R$ 37 era bom, e acabei então colocando por R$ 37 nessa segunda semana até parar os anúncios. E o resultado de tudo isso, dessas 2 semanas, foi que eu gastei R$ 800, mudei o produto de 97 para 37 e não vendi nada. Então eu parei as campanhas para analisar tudo o que tinha acontecido e mais ou menos uma semana depois que não estava rodando nenhum anúncio, eu fiz uma venda. Então provavelmente alguém que interagiu com meus anúncios antes, que viu os anúncios, ficou com eles na cabeça, entrou na minha página e comprou. Mas também ficou por isso, eu fiz uma venda, fiquei feliz, mas eu já tinha saído no prejuízo, né? Mas então tá, por conta dessa experiência que eu vivi, isso quer dizer que eu não recomendo investir em tráfego? Não, de cara aqui não quer dizer nada. A única coisa que essa experiência quer dizer aqui é que antes de pensar em investir, você tem que validar minimamente o seu produto, fazer uma mínima pesquisa antes de investir dinheiro nele de fato. Inclusive, se você quiser validar o seu produto, saber como fazer isso, entender se ele tem potencial de venda ou não, clica aqui no card que eu tenho um vídeo te mostrando como você pode entender se o seu produto tem ou não potencial de venda.
Então, se quer saber e não quer perder dinheiro, valida ele antes e clica aqui no card. Primeiro, antes de tudo, para você entender se faz sentido ou não você investir em tráfego agora nesse início, é importante você entender o seu cenário atual. Como que você se enquadra em dois fatores principais: o tempo que você quer levar para vender e o dinheiro que você tem disponível. E para isso, vamos para o Canva para eu te mostrar melhor como que você pode entender em qual cenário você se enquadra. Bom, então, como eu falei, a gente precisa entender dois principais fatores, que é o tempo até a primeira venda, ou seja, quanto tempo demora até você realizar a primeira venda, e depois o investimento até a primeira venda. Esses dois principais fatores que a gente tem que levar em consideração para entender se faz sentido ou não investir em tráfego pago. E levando em consideração esses dois fatores, a gente tem 4 cenários principais até realizar a primeira venda. O primeiro cenário é sem gastar e pouco tempo. Esse é o primeiro cenário, ou seja, realizar a sua primeira venda sem gastar nada ou gastando muito pouco e em pouco tempo. Em quais circunstâncias esse cenário acontece? Geralmente você só consegue fazer essa primeira venda sem gastar e em pouco tempo através de um cenário, que é tendo audiência. Então, para esse primeiro cenário, para você fazer a primeira venda sem gastar e em pouco tempo, ou seja, fazer rápido, você precisa ter audiência. Uma audiência que já te conhece, que já te segue, que confia em você, confia no trabalho que você faz, mas ainda não comprou o seu produto, principalmente porque você não tem um produto ainda. Então, a partir do momento que você implementa esse produto, que você começa a divulgar, a espalhar para a sua audiência que você tem ele, é muito provável que você faça sua venda rápida, porque eles já confiam em você, eles querem saber mais de você, eles querem aprender mais com você, então é muito provável que, tendo uma audiência, você faça essa venda rápido, mesmo não gastando nada, porque essa audiência já te conhece, esse público já está no seu funil há muito tempo, só não chegou na parte onde você monetiza ele. E nessa hora, quando você cria um produto, você chega nessa parte que é de monetizar essa audiência. Já o segundo cenário ele é parecido, que é sem gastar, só que agora com muito tempo. Esse muito tempo é relativo, né? Mas considere ali meses, talvez até anos. Mas meses. 3, 4, 5, 6 meses. Depende do quanto você faz durante esse tempo. Como é que você pode fazer a sua venda sem gastar e em muito tempo? Ou seja, demorar bastante para fazer a primeira venda, mas também não gastar nada para ela acontecer. Como é que você pode fazer? Criando conteúdo. Então, criar conteúdo é uma das únicas formas, talvez a única, de você fazer a sua primeira venda sem gastar e demorar um pouquinho para isso acontecer. Tá? Então a sua venda acontece, só que ela geralmente demora um pouco mais, porque você não tem audiência, senão você teria se enquadrado na primeira alternativa aqui, no primeiro cenário. Então você tem que construir essa audiência. Você consegue construir uma audiência sem investir nada, fazendo conteúdo. Conteúdo para o Instagram, para o YouTube, TikTok e as demais redes sociais, as principais onde o seu público está. Então vai variar de acordo com cada público. Mas você precisa estar lá nessas redes para que seu público te veja, te conheça e comece a seguir você, comece a acompanhar o seu trabalho, e aí você constrói relacionamento com esse público e depois, eventualmente, você vende para eles. Qual que é o terceiro cenário aqui? Vamos lá. O terceiro cenário, então, é gastar mais e vender rápido. Esse é o terceiro cenário, ou seja, um cenário onde você faz a sua primeira venda rápido, mas você também gasta um pouco mais de dinheiro. Você gasta, e aí esse dinheiro que você gasta também pode variar, mas é importante você entender que você gasta. E geralmente é mais que o valor do seu produto, é mais que o valor da venda. Geralmente nesse primeiro momento, sem audiência. E como que você pode fazer isso então? Através do tráfego pago. É uma forma de vender rápido. Se você fizer um bom tráfego, é claro, né? Não estou entrando nesse mérito aqui, mas considerando que você faça um bom tráfego, você consegue fazer sua primeira venda rápido. Mas para isso você também tem que investir um dinheiro, você tem que gastar um pouco mais. Então esse é o terceiro cenário, gastar mais, vender mais rápido através do tráfego pago. É a única forma praticamente de se fazer isso. Por fim, a gente tem o quarto cenário, que é gastar mais e muito tempo. Nesse cenário aqui, eu tenho um comentário a fazer, que não é levando em consideração a primeira venda, ou seja, o tempo até a primeira venda, o investimento até a primeira venda, mas sim para muitas vendas. Como assim? Através do tráfego pago e orgânico. Ou seja, nesse quarto cenário aqui, você consegue fazer as suas primeiras vendas de uma forma rápida, através do tráfego pago, mas o muito tempo, no caso, significa que você vai fazer vendas por muito mais tempo. Mas nesse caso, além de você fazer as primeiras vendas rápidas através do tráfego pago, você também consegue fazer elas através do tráfego orgânico. Isso porque você, ao mesmo tempo que está investindo em tráfego direto para pegar as pessoas que estão mais no fundo do funil, e eu já fiz vídeo de funil aqui, as pessoas que estão mais prontas para comprar, ou seja, você vai conseguir vendas rápidas aqui, mas também vai pagar mais. Você, ao mesmo tempo que está fazendo isso,
está construindo uma audiência na outra ponta, paralelamente, ao mesmo tempo, ou seja, através do tráfego orgânico, mas pode ser através do tráfego pago também. As pessoas que não compram às vezes podem virar sua audiência, então elas entram aqui nos seus seguidores, nos seus inscritos no YouTube, por aí vai. E aí com isso, fazendo as vendas através do tráfego pago, construindo a sua audiência e vendendo para a sua audiência também, você consegue a longo prazo ter muito mais resultado e ganhar muito mais dinheiro, ter muito mais lucro e manter o seu projeto ativo por muito mais tempo. Então esse quarto cenário não é para você que pensa a curto prazo, que pensa em fazer poucas vendas e encher o bolso, gastar no fim de semana e não voltar mais. Não é para você. Para você que pensa sério de fato, que está levando a sério, que quer levar a sério o seu projeto e ir para um próximo nível de fato com o seu projeto. Ir para um nível onde esse projeto vai te sustentar e não só ser uma renda extra. Ir para um nível onde você vai estar 100% dedicado a esse projeto, ao crescimento do seu projeto, ao crescimento do seu produto, ao seu crescimento. Enfim, fazendo esse jogo de longo prazo com o pago mais o orgânico, você consegue ter muito mais resultado que as outras pessoas que só pensam no curto prazo, que só pensam em ganhar um dinheirinho e gastar no fim de semana, gastar assim que o dinheiro ganha, não pensam em reinvestir, não pensam em fazer a bola de neve crescer e aí sim aumentar ainda mais o tamanho do seu projeto. Então, com base nesses 4 cenários, você consegue entender como que você pode proceder em relação a investir ou não no tráfego pago. Se você se enquadra nesse primeiro cenário, quer fazer a sua venda em pouco tempo e sem gastar nada, você vai ter que ter uma audiência antes. Então, se você não tem, esquece esse primeiro cenário. Você não vai fazer sua venda sem gastar nada em pouco tempo. Ou um ou outro. Agora, se você não quer gastar por nada, não tem dinheiro ou simplesmente só não quer gastar, a sua opção é investir no tráfego orgânico, ou seja, na produção de conteúdo. Você vai ter que criar conteúdo para o Instagram, para o YouTube, enfim, para as redes onde o seu público está inserido, para que eles te conheçam e comecem a te seguir. E aí sim, você construa uma audiência e venda para eles. Agora, se você não quer esperar e quer vender rápido, você vai ter que ter um orçamento para investir em tráfego pago, que essa é a única opção que você tem. Então, sabe que você vai ter que investir em tráfego pago para depois ter esse retorno do investimento que você fez. E é importante que você faça isso muito bem feito, porque senão você vai gastar R$800 e fazer só uma venda que nem eu fiz. E detalhe, né? Uma venda de R$37, não foi uma venda de 400, de 500, né? Então, o buraco foi muito maior. Buraco maior não, o prejuízo foi maior. E se você quer pensar a longo prazo, quer construir um projeto que realmente vai durar e que realmente vai crescer, e se você também tem um orçamento para investir, a sua opção é investir em tráfego pago e também no orgânico, ou seja, você investe em tráfego pago para já ir vendendo o seu produto para as pessoas que já têm consciência sobre isso, que já estão prontas para comprar, e ao mesmo tempo você produz conteúdo para o seu Instagram, para o seu YouTube, para as suas redes sociais, para construir audiência. Então, às vezes, essas pessoas que não compram de primeira o seu produto vão entrar no seu conteúdo, vão acompanhar você, vão gostar mais de você e aí depois voltar e vão comprar. Ou, às vezes, as pessoas não chegam direto no seu anúncio, mas conhecem você através do seu conteúdo que você está fazendo. E aí gostam, depois o seu anúncio aparece para elas e aí elas compram também. Então você ganha dos dois lados e assim você consegue se manter no jogo e se manter no topo por muito mais tempo. E é esse o caminho que eu desejo que você escolha. Mas para isso você precisa ter um orçamento inicial também para investir. E é claro também ter a resiliência, ter a consciência de que além de investir dinheiro, você precisa investir o seu tempo também, se dedicar de fato, criar um conteúdo que realmente gere valor para o seu público, para de fato se manter nesse jogo e se manter bem. Bom, o que eu faria então? Qual opção eu escolheria? Qual cenário que eu tentaria utilizar? Qual cenário que eu me enquadraria de fato? Na verdade aqui não tem certo ou errado, né? Tem um cenário que melhor se enquadra com você, porque se você não tem orçamento, não tem como você se enquadrar no cenário 3, por exemplo. Você vai ter que se enquadrar no cenário de baixo, ou no 1 ou no 2. Então, não tem certo ou errado, tem um cenário que melhor se enquadra com o seu contexto atual. Mas eu comecei com tráfego, né? Então eu tinha essa primeira verba para o tráfego pago, investi e não retornou para mim. Mas para ser sincero, contrariando as expectativas, eu faria de novo isso. Muita calma, né? Não é que eu faria de novo para perder ali quase R$800, não. Eu faria de novo esse investimento em tráfego no início. Tendo orçamento, é claro, né? Mas o que eu mudaria aqui, é óbvio, é tentar não errar nas fases anteriores ao tráfego. Porque eu não errei no tráfego, eu errei foi na concepção do produto, eu errei na precificação, eu errei em não ter feito uma pesquisa, ter mapeado os concorrentes, que eu identifiquei vários. Então, se eu tivesse feito isso, talvez eu poderia ter começado com um preço menor,
ou talvez nem ter começado com esse produto, ter pensado em outro, ou ter aprimorado mais antes de começar, e aí sim ter investido em tráfego. E assim as chances de eu fazer as primeiras vendas seriam muito maiores, porque eu não teria errado nessas primeiras etapas, nessas etapas anteriores ao tráfego. Então eu faria a mesma coisa, investiria em tráfego desde o início, mas com cuidado para não errar nessas etapas anteriores. E é claro, se você tem investimento, se você tem mais orçamento do que você investiu e perdeu, beleza? Você pagou para aprender. Mas se não, se era tudo que você tinha, aí infelizmente o seu projeto acabou aí. Ou você vai ter que esperar muito mais tempo para voltar, para conseguir mais dinheiro e tudo mais. Então toma cuidado para não jogar o dinheiro fora, porque muitas vezes esse dinheiro faz falta. Qualquer dinheiro jogado fora faz falta, né? Principalmente se é o dinheiro único para o seu projeto, ou seja, se é só isso que você tem. Então os cenários podem variar, por isso é importante você entender em qual desses cenários você se enquadra e aí sim entender se faz sentido ou não você investir em tráfego pago agora ou continuar através do orgânico ou ainda os dois, que é o melhor cenário. E independente do cenário que você escolher, seja o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto, é importante que você, antes de começar tudo, você construa o seu produto. Mesmo que seja no orgânico, mesmo que vá demorar para você fazer as suas vendas, porque tem que construir a sua audiência e tudo mais. Porque assim, conforme seus primeiros seguidores forem vindo, a sua audiência estiver sendo formada, você já consegue monetizar o trabalho que você está fazendo. Então, não precisa esperar alcançar 10 mil, 15 mil, 20 mil seguidores para você aí sim construir um produto para alimentar, para vender para essa base. Não! O ideal é que você já tenha um produto antes mesmo de começar a produzir conteúdo, para que quando as primeiras pessoas chegarem, elas já vejam que você tem produto e se elas gostarem de você, gostarem do conteúdo que você faz, verem valor no que você faz, elas vão querer comprar o seu produto também. E aí você vai monetizar o seu conhecimento, você vai monetizar esse trabalho que você está fazendo até então de graça, muito antes do que monetizaria se fosse esperar construir uma base grande de seguidores. Além disso, você não corre o risco de perder vendas se esperar construir uma base gigante de seguidores. Porque eventualmente, mesmo com 100, 200, 300 seguidores no Instagram, no YouTube, pode ser que um deles goste muito de você e queira, por exemplo, comprar o seu curso. Só que se você não tiver curso, essa pessoa vai simplesmente parar de te acompanhar ou até vai te acompanhar por mais um tempo, mas eventualmente as pessoas param de acompanhar e aí você perdeu uma oportunidade de vender. E esse número de oportunidades perdidas aumenta ainda mais conforme a sua base cresce e você não tem produto. Então cuida para não se esforçar à toa sem ter um produto antes. Mesmo que vá crescer somente no orgânico, mesmo que você vá produzir conteúdo e não investir nada até você começar a faturar. Se com base no que você viu aqui você decidiu investir em tráfego pago, é muito importante que você entenda quanto investir em tráfego pago, né? Depois de decidir começar. E para te ajudar com isso, eu fiz esse vídeo aqui onde eu te mostro quanto você deve investir em tráfego pago, como é que você chega nesse valor para conseguir realizar as primeiras vendas e também para não gastar demais a ponto de sair muito no prejuízo, que nem eu saí. Então se for investir em tráfego, clica aqui, assiste o vídeo, já entenda quanto você deve investir para começar a vender.